Graça e paz, queridos. Eu quero continuar o estudo que tratamos anteriormente e nessa nova etapa eu vou recorrer a um texto bíblico muito conhecido, muito rico, do qual certamente você já ouviu grandes pregações e já tirou dele proveito, grandes ensinos. Quero pedir a você que abra a tua Bíblia em Mateus 4, é o texto da tentação de Jesus. Vamos recorrer a esse texto para embasar o nosso estudo de hoje. Vou ler. Mateus 4, versículo 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse: Se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu, também está escrito, não ponha o Senhor, o seu Deus, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Como eu disse, é um texto muito conhecido, certamente você já ouviu várias vezes, né? Mas aqui tem um ensino que eu quero tratar com você nessa noite, dando continuidade àquilo que já estudamos. Estudamos anteriormente que ao perdermos a intimidade com Deus, nos enchemos de atividade. Né? Até tem uma triste rima, né? Sem intimidade, mas com muita atividade. O fato é esse. O diabo trabalha arduamente e vem fazendo isso no decorrer da história para roubar a nossa intimidade com Deus, para roubar esse relacionamento de pai e filho, né? O nosso relacionamento de pai versus filho com Deus. Né? Nós somos filhos de Deus e devemos cultivar esse relacionamento íntimo e próximo de pai e filho. E a grande verdade, e ele trabalha para nos roubar, nos tirar, romper, minar esse relacionamento. Né? A grande verdade é que não assusta e muito menos intimida o diabo o quanto sabemos de teologia, o quanto conhecemos e estudamos a Bíblia, isso não o intimida. O que realmente o preocupa é o conhecimento vinculado à intimidade com Deus. Então, quando o conhecimento vem acompanhado de intimidade, isso sim apavora Satanás, isso sim traz preocupação a ele. E nesse texto da tentação de Jesus, né, toda a tentação se baseou em colocar em xeque, colocar em dúvida a condição de filho. A grande armadilha é essa, se tu és filho de Deus. Satanás sabia que se conseguisse colocar uma dúvida no coração de Jesus acerca da sua paternidade, acerca da sua identidade, acerca da sua intimidade com Deus, o trabalho maligno dele já estaria bem encaminhado. E lembre-se, né, que Jesus foi deixado no deserto. Estava no deserto por 40 dias, sem comida, sozinho, sem ter com quem conversar. E é nessa circunstância que Satanás investiu sobre Jesus, investiu atacando Jesus na tentativa de emplacar uma mentira emocional. Se enxerga, cara. Se fosse filho de Deus, não estaria nessa situação. Olha para a sua situação. Olha o que você está vivendo. Olha, cadê o seu pai? Se enxerga. Se fosse filho, você não estaria nessa situação. Então foi essa a jogada, foi esse o golpe que Satanás tentou contra Jesus. E é exatamente nesses momentos que eu e você pensamos estar sós, pensamos estar abandonados, que Satanás também vem nos seduzir com as mentiras emocionais. Não se engane, querido. Se atacou a Jesus nessa área e dessa forma, não pense que eu e você vamos passar ileso, não pense que não vai tentar o mesmo golpe contra nós. Né? O propósito de Satanás era esse, colocar no coração de Jesus um sentimento de órfão. Era minar a intimidade de Jesus com o Pai.
Você é órfão. A mensagem é essa, você é órfão. Se tivesse pai, não estaria nessa situação. Se tivesse pai, não estaria aí sozinho, largado, passando fome. Não sei se você já observou no seu relacionamento social um filho órfão de pai ou um filho de uma família onde o pai é uma pessoa ausente. A maioria dessas crianças tem uma necessidade tremenda de chamar a atenção, né? Eles têm uma necessidade de serem alvo da atenção e de admiração de alguém. Já que não tem do pai, então eles fazem gracinhas e fazem coisas também não tão engraçadinhas, mas o desejo, o propósito é de alguma forma, me note, me enxergue, me veja de alguma forma. E o fato é esse, todo filho órfão tem um sentimento muito forte em seu coração, que o faz acreditar que ele precisa fazer algo para ser amado, para ser admirado. E aqui está a grande jogada de Satanás para cima de Jesus. A jogada de Satanás foi exatamente essa, né? Você é filho de Deus? É filho de Deus? Eu não acredito. Se é filho de Deus, então faça. Então faça uma gracinha. Se é filho de Deus, então faça você mesmo. Transforma essa pedra aqui em pão. Você não é filho? Então faz. É esse o grande golpe, né? É esse o grande... Colocar em nós uma dúvida acerca da nossa identidade, acerca da nossa paternidade. E uma vez emplacado essa dúvida, ele nos leva a fazer aquilo que ele quer que a gente faça. Se és filho de Deus, então faça. Faça que eu quero ver. É óbvio, Jesus não caiu nessa. Jesus tinha uma plena convicção da sua identidade em Deus. Ele, assim, ele sabia que ele era filho, ponto final. Eu sou filho, ponto final. Não vou cair nessa. Mas a proposta maligna é para todo aquele que não tem uma firmeza de identidade. A proposta maligna é para todo aquele que não tem intimidade com o Pai, ou aquele que deixou esfriar a intimidade com o Pai, é o faça você mesmo. És filho de Deus? Então faça você mesmo. A proposta maligna para esses que não enxergam e não entendem a sua intimidade e muito menos cultivam intimidade com Deus é o ativismo religioso. É essa a alternativa apresentada por Satanás neste texto. Se és filho de Deus, então faça. É filho de Deus? Então faz. Tem chamado ministerial? Então faça. Tem chamado para pregação? Então pregue, faça acontecer. Ué, se tem chamados evangelístico, então converta as pessoas. Tem chamado para curar? Então cure. A ideia maligna é que o vazio da falta de identidade pode ser preenchido pelas atividades. Você pode não ter a intimidade, mas então faça. Faça alguma gracinha para atrair a atenção do Pai. Faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Muitos caem nessa cilada. Muitos crentes caem nessa cilada. E por isso muitos crentes, queridos, estão envolvidos até o pescoço no ativismo religioso. Fazendo a obra de Deus sem Deus, mas com o propósito de alcançar a aprovação de Deus. Eu preciso te dizer uma coisa muito triste. Já que o papo é para gente grande, eu preciso te dizer. Muitos estão fazendo a obra de Deus, atendendo um apelo do maligno, e não de Deus. Estão atendendo um apelo do maligno. És filho de Deus, então faça. É triste. Mas o ministério, às vezes, queridos, para alguns, é o homem, quando deveria ser o homem, mas a capacitação de Deus, nutrido em intimidade, o que resulta na paz, na alegria, na satisfação, na leveza de espírito, em servir, no prazer em servir o Senhor, o que traz resultado duradouro, na verdade, às vezes, é substituído pelo homem, mais a sua performance. O homem, mais o seu desempenho pessoal, como eu falei no estudo passado. É o homem, mais o faça você mesmo. É o homem, se és filho de Deus, se tem chamado, então faça. Nutrido pelo ativismo, pelo esforço, pela dedicação humana. E isso resulta no quê? Em exaustão,
em cansaço, em problema de relacionamento na família, resultados transitórios, resultados pequenos, pífios. E não são poucos aqueles que estão envolvidos nessa situação e vivendo os sintomas, as consequências dessa escolha. Eu queria mostrar aqui para você, e até te recomendo a leitura, é um livro do pastor Alcione. Aliás, muito do que eu estou pregando aqui, eu tirei dos ensinamentos desse livro. É o livro do pastor Alcione, que tem o título assim, ó, Contaminação Espiritual. No passado, muitos morreram pelo cristianismo. No presente, milhares morrem de cristianismo. E aqui tem uma pesquisa feita tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Eu vou te passar aqui o resultado dos Estados Unidos, porque o resultado dos Estados Unidos envolveu apenas pastores. Já a pesquisa do pastor Alcione envolveu líderes. Eu vou usar aqui o resultado de uma pesquisa feita com pastores nos Estados Unidos. Olha que coisa, queridos. 90% dos pastores trabalham mais de 46 horas por semana. Veja o resultado, né? Veja o resultado do ministério, pautado no homem mais a sua performance, o homem mais o seu desempenho. Se és filho de Deus, faça você mesmo. É o ministério do faça você mesmo. 81% dos pastores reportam falta de tempo com seu cônjuge. 81% dos pastores creem que o ministério pastoral prejudica a família. 80% estão desanimados ou tratando de uma depressão. 33% consideram o ministério pastoral um perigo à família. 40% das renúncias pastorais devem-se ao vácuo. A chama se apagou. É isso que diz o texto, é isso que diz a pesquisa. Está aqui então, queridos, as consequências daqueles crentes talentosos que caíram nessa cilada e resolveram fazer o ministério não por um chamado do Senhor, mas sim por um desafio de Satanás. Se és filho de Deus, então faça. Muitos crentes que caíram nessa cilada e estão se desgastando na jornada do faça você mesmo. Na jornada do faça você mesmo. Agora responda, muitos de vocês conhecem a minha filha, responda para mim. O que minha filha Beatriz pode fazer para se tornar mais minha filha? O que ela pode fazer para se tornar mais minha filha? Absolutamente nada. Ela é minha cara. Ela tem a cara do pai. Ela tem o cabelo do pai. Eu sempre digo que se eu perder ela aqui no bairro, se eu perder ela aqui na rua, alguém pega ela pra mão e entrega aqui em casa. Fala assim, você perdeu tua filha, olha aí, a tua cara, é a tua versão feminina. Ela não tem o que fazer. Ela é a minha cara. Ela não tem o que fazer para ser mais filha. E assim somos nós com Deus, queridos. Você é filho de Deus e não há absolutamente nada que possa fazer para mudar essa realidade. Você não é órfão. É aqui que está o grande golpe. Você não é órfão. Deus não é um pai ausente em sua vida. Muito pelo contrário. Ele é um pai bem presente. Ele está presente, está aguardando um momento de intimidade comigo e com você. Essa coisa de orfandade é tão profunda em nosso coração. Às vezes você pode achar, não, você está viajando. Essa ideia de orfandade, esse sentimento de orfandade é tão profundo que muitas das nossas músicas, do nosso repertório musical, né, o nosso repertório musical está cheio desses lamentos do nosso coração. Né? As nossas músicas, elas atestam que caímos nesse conto de Satanás e achamos que precisamos fazer algo. Eu preciso fazer algo para chamar a atenção do Senhor. Eu preciso fazer algo para ser aprovado. Eu preciso fazer algo para ser aceito pelo Senhor. Você quer ver algumas músicas? Eu vou te recordar algumas aqui. E chamar sua atenção para mim. Queridos, não precisamos chamar a atenção do Senhor. Os olhos do Senhor, o texto de Provérbios 15, 13, diz que os olhos do Senhor está sobre os bons e sobre os maus. Você quer ver uma outra? É aquela assim, ó. Olha pra mim, pois eu preciso do seu olhar. Eu farei, olha isso, eu farei o que for preciso para te ver.
Queridos, nada contra a música. Na verdade, eu já cantei e já chorei essas músicas. Cantava e chorava. Sabe por quê? Porque há dentro de nós um espírito de orfandade. Nós caímos no conto do faça você mesmo. Nosso sentimento denuncia que caímos no conto do faça você mesmo e perdemos a intimidade com o Senhor. Nos fizemos órfãos. Passamos a fazer a obra do Senhor, muitas vezes sem o Senhor. E por isso colhemos as dores desse caminhar. O ativismo, como vimos aí na pesquisa publicada pelo pastor Alcione, o ativismo religioso, que eu chamo de faça você mesmo, traz grandes prejuízos. Traz grandes prejuízos para aqueles que trilham esse caminho. Traz prejuízos para a saúde, traz prejuízo para a família, para a profissão, para a vida espiritual. E a pergunta que sempre fiz é o seguinte: como que algo que traz tanto prejuízo as pessoas não abandonam? Por que as pessoas não abandonam? Pô, mas está tanto prejuízo, por que não deixam isso? A resposta é: sabe por que não deixam? Pelo medo. Há um grande temor, há um grande medo. E medo de quem? Medo de Deus. Medo de serem achados como aqueles que, tendo lançado mão ao arado, voltam atrás. Medo da reprovação de Deus. Veja que terrível. Sendo filho, perdemos a intimidade com Deus, perdemos a intimidade do relacionamento pai e filho, e agora nos vemos o quê? Acuados pelo medo. Então a estrutura do ativismo religioso, a estrutura do faça você mesmo, é mantida pelo medo. E medo de Deus, justamente medo daquele que não deveríamos ter medo, deveríamos ter intimidade, deveríamos ter momentos de confidências, de verdade. Mas não, o ativismo religioso é mantido pelo medo de Deus. Vai que Deus pesa a mão. Como disse no primeiro estudo, nos ensinaram um Deus violento, um Deus carrancudo, um Deus vingativo, um falso Deus, queridos. Viu? Saiba disso, as nossas dores são consequências das nossas más escolhas. Somos nós que abandonamos o esconderijo do Altíssimo e nisso sofremos as consequências. A estrutura do ativismo, do faça você mesmo, é mantida pelo medo de Deus. E como é que desmonta essa estrutura maligna? Qual que é a arma poderosa contra o medo? A arma poderosa contra o medo, ela está descrita lá em 1 João, um texto também bastante conhecido por toda a igreja. Abre a tua Bíblia lá em 1 João. Alguém já achou? 1 João. 1 João 4,18. Diz assim, ó: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Deixe ser aperfeiçoado no amor, meu irmão. Deixe ser tratado no amor do Senhor. O amor verdadeiro do Senhor há de inundar o teu coração e lançar fora do teu coração todo o medo. Vamos nos abrir para um relacionamento íntimo com o Senhor. Vamos nos abrir para um relacionamento próximo de pai e filho, um relacionamento de confidências com o Senhor. Que isso há de expulsar de nós todo medo. Isso irá pôr abaixo essa estrutura da religiosidade, essa estrutura do ativismo, essa estrutura de eu preciso fazer alguma coisa para ser reconhecido por Deus. Eu preciso fazer algo para chamar a atenção do Senhor. Queridos, vamos pôr abaixo essa estrutura do ativismo religioso que foi implantado no nosso coração por uma cilada de Satanás. A primeira coisa que precisamos fazer é reestruturar a ordem da nossa vida. As ordens de prioridades na nossa vida. E eu vou dizer para você, eu estava tão estruturado pela religiosidade, pelo ativismo, que quando me passaram essa sequência, essa ordem aqui, eu fiquei escandalizado. O primeiro posto na nossa vida não é do ministério. Não é das atividades da igreja, não é das atividades ministeriais. O primeiro lugar na nossa vida é o nosso relacionamento. Eu disse relacionamento com Deus. Eu não disse atividades ministeriais. Eu disse relacionamento com Deus.
O primeiro lugar na tua vida é o teu relacionamento com Deus. É a tua intimidade com o Senhor em oração, em leitura da palavra. É aquele papo legal com o Senhor. Eu não sei como é que você ora, mas eu troco uma ideia com Deus. E aí, Deus, tudo certo? Vamos trocar uma ideia. Me fala, como é que é isso? Sabe, queridos, o primeiro lugar da nossa vida é o relacionamento com Deus. E o segundo lugar? O segundo lugar, então, vem o ministério. Não tem que vir o ministério. Não. O segundo lugar vem o nosso relacionamento familiar. E agora no terceiro? Não, o terceiro tem que vir, né? Não, o terceiro é a tua vida profissional. Qual é a tua vida profissional? Você foi chamado para viver do ministério? Não? Não? Você trabalha de segunda a sexta de segunda a sábado também? E daí no final de semana você vai exercer o ministério. Então, o quarto lugar é a vida ministerial. O dia que você for chamado para viver do ministério, aí o ministério vai ocupar o terceiro lugar na tua vida. Então, queridos, precisamos reorganizar a nossa vida. Primeiro lugar, relacionamento com Deus. Segundo lugar, relacionamento familiar. Terceiro lugar, vida profissional. Alguém precisa pagar as contas na tua casa. Quarto lugar, vida ministerial. A ideia do faça você mesmo, a ideia do se és filho de Deus, então faz, né? Nos leva a tirar de Deus o primeiro lugar e colocar nessa posição a vida ministerial. Queria convidar você nessa noite a renunciar na sua vida à realização da obra de Deus sem Deus. Eu quero convidar você a renunciar na sua vida à realização da obra de Deus, muito mais por uma provocação do maligno do que pelo chamado do Senhor. Vamos, ó Deus, vamos no nome do Senhor Jesus Cristo pôr abaixo essa estrutura da religiosidade. Saiba, queridos, assuma diante de Deus uma posição e fala assim, eu sou filho e vou me relacionar como filho e não como escravo, e não como obreiro, e não como um menor. Eu vou me relacionar como filho, sou filho, tenho DNA. Nada muda isso. Não há nada que eu possa fazer ou deixar de fazer para ser mais ou menos amado por Deus. Ele me ama e ponto final. Querido, fortaleça o seu relacionamento com Deus. Nisso está o sucesso de todas as áreas da nossa vida. Você quer uma fórmula para o sucesso de todas as áreas da tua vida? Aliás, todo mundo anda correndo atrás disso. Está aqui a fórmula. Não é uma oração poderosa. É uma decisão pessoal sua de viver um relacionamento com Deus. Está precisando? Quer uma fórmula? Está aqui. Estabeleça um relacionamento íntimo e profundo e franco e verdadeiro com Deus. Curva a tua cabeça. Vamos orar.